DiLavoCast. DiLavoCast. Blindagem patrimonial. O que fazer com seguros, com previdência e contabilidade. Este é o DiLavoCast 043. Eu tenho a honra de receber aqui o Marcelo Amanajás, que é especialista em seguros e em previdência privada. E proteção financeira, através de seguros de vida e de previdência, aliada a uma contabilidade estratégica, vai garantir mais segurança para a sua família e para o seu negócio no futuro. Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo já está vindo aqui pela segunda vez e eu quero dizer para ele que é sempre um prazer recebê-lo. Na outra oportunidade, ele veio com outro colega, né, Marcelo? E eu quero dizer a você que nós estamos aqui no novo formato, no novo estúdio e numa nova pegada para o DiLavoCast, que é aquele podcast que vai realmente falar sobre contabilidade, sobre a vida cotidiana, autoconhecimento, filosofia, teologia, enfim. Nós falamos sobre as coisas do dia a dia e isso aí se transforma na sua prática. Seja muito bem-vindo, Marcelo, pode se apresentar. Obrigado, DiLavo. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né, no DiLavoCast, podendo contribuir também com seguros e previdência na jornada do empreendedor, do profissional liberal, da pequena empresa. Então, muito feliz com essa nova roupagem que está o DiLavoCast, parabéns, né? E eu espero que seja um grande podcast hoje. Vamos falar de seguros de vida e previdência e a sua importância dentro do planejamento financeiro, tanto das famílias quanto das empresas, né? O quanto é importante, como é um pilar de sustentação para esses projetos. E espero poder contribuir aqui bastante com você. Vai contribuir muito. É engraçado que eu estava pensando aqui, tanto eu como o Marcelo, na contabilidade consultiva e estratégica, e o Marcelo nos seguros e previdência, geralmente nós somos procurados quando existe erro. Quando você, micro e pequeno empresário, erra, aí você procura a gente, né, Marcelo? Mas você deve nos procurar também na prevenção. Então, nós vamos conversar hoje sobre prevenção de pessoas e de negócio, né, Marcelo? Exatamente. Quando nós falamos de seguros, tanto de seguros para proteger a continuidade das empresas e também das famílias, a gente está falando de prevenção. Está falando das incertezas que podem ocorrer e que podem comprometer a continuidade daquela empresa, ou o padrão de vida da família, ou a renda, né? Então, o seguro tem que vir antes, tem que vir uma prevenção. Depois que ela ocorre, depois que o imprevisto acontece, não há soluções mais dentro do seguro que possam atender. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com a prevenção realmente. Muito bom. Eu sou o João DiLavo e este é o DiLavoCast 043 e aqui a gente não romantiza o sucesso. A gente expõe nossos erros para que a gente possa crescer, ter a oportunidade de crescer com nossos erros. E isso aí é título de um dos nossos livros, Os Erros Não Nos Definem, que faz parte da trilogia O Poder dos Erros. O livro 2 é O Legado dos Erros, o livro 3, A Sabedoria dos Erros. Eu quero aproveitar esse início para agradecer aos nossos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que há mais de 40 anos vem ajudando no desenvolvimento político e educacional do Nordeste brasileiro. A DiLavo Soluções Contábeis, que é a nossa empresa de soluções contábeis realmente, que a gente trabalha com a contabilidade consultiva e estratégica para te ajudar, micro e pequeno empresário, a ser
a ter um negócio de sucesso. Sucesso não é só financeiro, sucesso é leveza de vida também, né? E quero agradecer também a De Lavô Editora e Educação, que essa empresa foi criada para editar meus livros e de outros autores independentes, aqui do Ceará e do Brasil, e nós queremos fazer uma edição diferente. A gente quer dar mais poder, tanto poder editorial como poder também monetário para os nossos autores. Marcelo, eu quero iniciar com você, pedindo a você para nos dizer alguns erros de quem tem um negócio próprio, de quem tem uma família estruturada ou desestruturada, mas que tem uma família e tem um negócio próprio e não tem seguro nem previdência. Bom, eu diria inicialmente que o primeiro erro é subestimar os riscos, né? As pessoas geralmente acham, tanto empresários quanto provedores de família, que os imprevistos nunca acontecem com eles. Isso é uma cultura muito percebida no Brasil. A gente acha que isso pode acontecer com o vizinho, mas pode não acontecer com a gente. E isso é um erro que custa muito caro, né? Então eu diria que subestimar os imprevistos da vida é o principal erro hoje que eu considero, que eu chamo a atenção e que é resolvido com a proteção financeira, é resolvido com a prevenção através das ferramentas de seguros e previdência. Muito bem. Marcelo, e outro erro é não encarar o seguro como investimento, e sim somente como custo. As pessoas, quando estão iniciando seus planejamentos financeiros, elas têm que imaginar que elas vão gerar renda para construir um patrimônio, para manter o padrão de vida das suas famílias, manter a continuidade das suas empresas, mas o que poderia mudar esse cenário ao longo do caminho? Então ela tem que pensar nesses riscos e como protegê-los. O seguro é o como. É aí que entra as ferramentas do seguro, como proteger. Então ele acaba sendo um pilar de sustentação para essa continuidade desses projetos, desses planos, desses sonhos, para que eles não sejam interrompidos num imprevisto, né? Ou aquele patrimônio que você está construindo, ele se desfaça por um imprevisto, você tem que lançar mão dele, ao invés de utilizar as ferramentas de seguro. Por isso que é um pilar importantíssimo no planejamento financeiro. Por isso que seguro, previdência e contabilidade caminham juntos, né? Então, você falou aí de sonho. Todo o empreendimento nasce de um sonho do fundador, de quem a gente sonha com alguma coisa e a gente vai materializar numa empresa, num negócio, mas para isso a gente precisa fazer um planejamento. E esse planejamento, uma das primeiras coisas é o seguro, né? É o seguro. Inclusive, nesse planejamento, quando se trata de empresas, dentro do planejamento contábil, a contabilidade consultiva ela já mostra para o empresário algumas janelas de riscos que precisam ser protegidos para garantir a continuidade daquela empresa, né? Para que ela não passe dificuldades em algum tipo de imprevistos que prejudiquem a continuidade dela. Por exemplo, um incêndio. As empresas precisam proteger, são situações que estão aquém dela. A ausência de um dos sócios, isso é um prejuízo gigantesco para a empresa. Ela está preparada para administrar essa falta? Como ela vai administrar financeiramente essa cota, essa parte desse sócio que vai ter que ser repassada à família, ou quem vai vir de lá? Então tem toda... E quando você traz isso para um ambiente família, os riscos que você tem que pensar quais são os impactos que você tem numa ausência em termos de renda para a família. Você trabalha para construir renda e construir padrão de vida para a sua família, né, para manter, para construir patrimônio. O que acontece com alguns cenários que possam tirar essa capacidade de renda? E aí você tem que ter um planejamento realmente. Marcelo, eu quero, mesmo diante desses erros, mas eu quero te pedir agora uma explicação. Tem muita gente que acha que seguro de vida é só para a morte, né? É um engano muito grande, né? Hoje os seguros são muito completos. Nós, corretores de seguros, a gente
acaba se especializando cada dia mais em buscar as melhores soluções para os clientes e empresas. Então, hoje, o corretor de seguros, ele analisa, faz um diagnóstico do cenário e identifica diversos tipos de riscos que estão sujeitos, que podem comprometer a saúde da empresa, a continuidade ou a renda da família. Então, o que hoje afeta mais, por exemplo, as famílias? Doenças, acidentes. O que afeta mais as empresas? A ausência do sócio, a perda de uma pessoa-chave dentro da empresa, porque isso vai mexer com recursos que ela vai ter que alocar de imediato. E nas famílias, a capacidade daquela renda que ela para. E quando ela para, sonhos são comprometidos, né, projetos. Então, o seguro ele abrange esse conjunto de coberturas que as pessoas e as empresas estão sujeitas. Nas famílias, nos provedores, não é só a morte que traz todo uma circunstância de dificuldades para a família, mas uma doença grave, acidente. Tudo isso leva a perder renda. E então, faz parte do seguro, né, Marcelo? Faz parte do seguro. Então, esse conjunto todo, nós, corretores de seguros especialistas, a gente busca trazer para proteger essa jornada do profissional, do provedor, do empresário, para que ele não lance mão das reservas financeiras, se ele tiver, do patrimônio que ele tiver, ele utiliza o seguro. E se ele não tiver, precisa mais ainda, porque o impacto é maior. Imagina um jovem profissional liberal que está iniciando sua carreira e construindo seu patrimônio e é atingido por uma doença ou um acidente e fica incapaz de produzir renda. Toda a família e todos os sonhos dele ficam comprometidos. Exatamente. É aí que entra o seguro. É aí que entra a proteção. E aí ela entra com uma proteção como um todo, não é só de morte. Então é uma ilusão. A gente chama seguro para a vida. Não seguro de vida. Seguro para a vida, para proteger o contexto como um todo. Exatamente. Então é só questão também de nomenclatura e de a gente conseguir realmente destrinchar essa metodologia, né? E de Lavô, só complementando, a gente, quando pensa em seguro de vida, o brasileiro pensa em seguro de vida, ele pensa no risco de morte. Então, isso o afasta um pouco. Até cultural. Exatamente. Quando você fala em seguro de vida, ele pensa em morte. Já tem um medo, né? E ele se afasta. Mas ele tem que olhar o seguro, dentro do planejamento financeiro, como um pilar de sustentação para diversas situações que podem ocorrer na jornada dele, né? Então, ele está construindo patrimônio, o seguro como ele vai proteger esse patrimônio. Porque acontecendo qualquer coisa e ele não ter seguro, o que ele vai fazer? Lançar mão dessa reserva que ele está construindo, desse patrimônio que ele está construindo. E quando não tem reserva? E quando não tem reserva, pior ainda. Então, o seguro ele é necessário nas duas situações. Você tendo patrimônio ou você construindo patrimônio. Para preservar o que você tem ou para garantir o que você não tem. Exato. Então eu digo que seguro ele te dá um patrimônio consolidado. Exato. Enquanto você está construindo o seu patrimônio consolidado. Até você chegar a um nível maior de patrimônio, você precisa do seguro, que ele já é um patrimônio consolidado. Com certeza. Já é um recurso pronto. Marcelo, e o que você diz do erro de escolher o seguro pelo preço e não pela cobertura? Nossa, isso é terrível, porque quando você descobre que a escolha foi errada, é no momento que você mais precisa. Exato. E isso é terrível. É terrível porque vai contra o que você queria. Quando você busca um seguro, você busca exatamente a proteção, no caso das famílias, a proteção da renda, do padrão de vida, da educação dos filhos. E quando algum fator externo, algum imprevisto desses acontece e você descobre que teu seguro não tem aquela devida cobertura, não foi orientado para aquela cobertura, nossa, você vai ter que fazer o quê? Lança mão do teu patrimônio e das tuas reservas, se você tiver. Então é muito ruim, não é aconselhável. Por isso que eu recomendo sempre procurar um corretor de seguros, procurar um especialista de seguros de vida que possa fazer um diagnóstico, que possa orientar melhor quais são as coberturas mais ajustadas à sua jornada de vida e também ajustada ao seu orçamento. Exatamente. Essa é a realidade. Hoje em dia a gente está usando muito a palavra customização, né? Uhum. Então, cada cliente,
Cada pessoa, você é uma pessoa única, você que está aí em casa ou no seu trabalho, sua família são pessoas únicas, seus negócios também. Então, procurar um corretor de seguro que seja confiável, que seja registrado na SUSEP, habilitado pela SUSEP. Existe uma entidade em nível nacional justamente para controlar todo esse processo, porque a gente tá conversando sobre patrimônio e vidas, né? Então, nesse sentido, o que é que você me diz do erro da procrastinação financeira? Então, não vou fazer o seguro agora, não. Eu estou tão sadio, estou tão bonzinho. Então, a gente nunca sabe o dia da manhã. Marcelo, me conte aí sobre essa procrastinação para deixar para depois. A gente, ao longo da jornada, a gente encontra muitos clientes que realmente fazem a procrastinação achando que conseguem controlar esse tipo de imprevistos, né? Então, eu diria assim, quando você contrata um seguro de automóvel, a ideia é que esse seguro de automóvel proteja o teu bem, aquela conquista, né? Contra roubos, acidentes, não é isso? Exato. Que podem ou não acontecer, concorda? Contra terceiros, né, também. Pode passar um ano, você pode passar um ano que não aconteceu nada com o teu veículo. Graças a Deus, eu tenho seguro há mais de 30 anos e nunca aconteceu nada. Então, graças a Deus, eu continuo pagando. E você considera que então é um risco incerto de acontecer. Exatamente. Pode ou não acontecer, certo? Exatamente. Quando a gente traz para o universo do seguro de vida, a morte é certa ou é incerta? A morte é certíssima, né? Nós só não sabemos quando. Exatamente. Então, quando a gente fala da procrastinação de uma proteção financeira de seguro de vida, você está jogando para frente uma coisa que você sabe que vai acontecer, que você só não sabe quando. E você está achando que tem o poder de dominar esse tempo. E não pode. Então, para nós, corretores de seguros, a maior decepção nossa é a gente não conseguir chegar a tempo com a proteção do seguro antes do imprevisto acontecer. Exato. E aí o que a gente trabalha ao longo do tempo? Conscientizar as pessoas a evitar essa procrastinação, porque nós estamos tratando com um risco certo. A gente só não sabe quando. Então, não podemos deixar para depois. Exatamente. É para hoje. É para hoje. Muito bem. Eu gosto muito de seguro, eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu sempre gostei de seguro. Eu sempre moramos muitos anos em vários interiores desse Nordeste brasileiro, né? E a gente tive sempre a felicidade de possuir veículo, e eu sempre fiz seguro de veículo em interior que roubo de carro zero. Mas eu quero fazer o seguro porque eu faço o seguro, não é para receber o seguro. Deus queira que eu não receba. Eu não quero receber o seguro. Eu quero que não aconteça nada, né, Marcelo? É o tipo de produto que ninguém quer receber. Ninguém quer receber. Porque aconteceu algum imprevisto, mas é muito bom ter. Porque não ter é muito pior, é um prejuízo muito maior. Exato. Nós, no início aqui, falamos sobre o sonho, né? Que a gente cria um negócio, um empreendimento, até a profissão, tudo isso passa pelo sonho. E depois do sonho, aí vem o planejamento. E, Marcelo, qual o erro, um dos principais erros, quando a gente faz o planejamento e não revisa periodicamente esse planejamento? Você está com um planejamento fora do teu padrão. Por exemplo. Desatualizado. Exatamente, né? Totalmente. Então, é preciso, por isso que nós, corretores de seguros, nós fazemos conversas com os clientes, diagnósticos, periodicamente, para exatamente acompanhar a mudança que naturalmente acontece na vida. Que a vida acontece. Por exemplo, eu tenho clientes que são médicos, que no início da carreira estão trabalhando bastante, precisam de proteção, porque não podem incorrer a um risco de adoecer, ficar sem a renda, sofrer um acidente, ficar fora do trabalho. Naquele momento, a família ainda não é grande, ele está ainda construindo a família. 5 anos depois, ele já tem 2 filhos.
Muda todo o contexto do desenho que eu fiz para ele há 5 anos atrás. Exatamente. Eu tenho que elevar o nível da proteção, porque os riscos agora envolvem dependentes. E proteger os dependentes também, né? Exatamente. Antes ele estava só, então era um nível de proteção. Agora, com família, dependentes, é um outro nível de proteção. E aí o profissional, o empresário, precisa entender que o seguro dele precisa ser atualizado constantemente para o momento de vida dele, para o momento da jornada dele. Marcelo, agora nós vamos para outro bloco chamado quais são as proteções práticas, né, para a gente garantir esse futuro com menos novidades ruins, né? Menos imprevistos, porque imprevisto sempre vai acontecer, erro sempre vai acontecer, muitas coisas que a gente não gosta e não entende às vezes, sempre vão acontecer. Mas enxergar a proteção como investimento estratégico, isso é uma coisa muito boa, né? É inteligente. É inteligente. É inteligente. Porque sem a proteção, você expõe o teu patrimônio, as tuas reservas a serem utilizadas em algum imprevisto, né? Então, esse desenho do planejamento financeiro, ele precisa ter a proteção para exatamente garantir que você cresça com o teu patrimônio sem ter riscos de dar 2 passos para trás. Você está construindo patrimônio, acontece um imprevisto, você mexe no seu patrimônio e volta para trás. Quando você traz para um ambiente família, provedor, né, quais são os riscos que você olha para a empresa? Empresa é a continuidade das operações. O que pode afetar a continuidade das operações? A ausência de um sócio, a ausência de uma pessoa-chave. Isso pode prejudicar, porque altera todo a questão societária na empresa. Exatamente. Então precisa ser cuidado. Quando você traz para um ambiente familiar, o seguro ele é a ferramenta que vai proteger a tua dor, a tua preocupação. Quando você traz para um ambiente familiar, qual é a preocupação dos pais? O futuro dos filhos, a educação, o padrão de vida, o lar que eles construíram, a moradia. Se acontecer alguma coisa com ele ou vir a perder a renda, esse padrão de vida muda. A educação dos filhos, que era aquele sonho, acaba sendo afetado. O padrão de vida da família acaba caindo. Então, como ele protege isso? É o seguro. Que tem que entrar como dentro do planejamento financeiro dele. Assim como ele planeja crescer seu patrimônio, fazer economia para comprar outros imóveis, para ir construindo seu patrimônio ao longo do tempo, ele precisa blindar esse patrimônio para que realmente os imprevistos que ele não tem controle sejam ativos pelo seguro. Muito bem. Cobertos pelo seguro, ele não utiliza essa reserva. Então, seguro vem como uma ferramenta exatamente, como ele vai proteger esses riscos, essas preocupações dele. Que eu falei. Marcelo, eu faço declaração de imposto de renda de várias pessoas, clientes e não clientes, né? E eu vejo, tem algumas grandes empresas, infelizmente isso acontece com as grandes empresas, mas deveria acontecer com você também, micro e pequeno empresário, para você colocar isso como benefício para os seus funcionários, que seria o FAP, né? Aí tem um local lá que é FAP, que é o Fundo da Previdência Privada. Essa Previdência Privada, nós estamos agora no começo da declaração de imposto de renda, ano base 2025, exercício 2026. E considerando essa declaração de imposto de renda, agora que nós vamos nos beneficiar de algum PGBL, que eu quero que você explique direitinho, né? Algum PGBL, que é um tipo de previdência privada, que você vai se beneficiar agora já, ou para pagar menos impostos, ou para receber uma restituição maior. Marcelo, o que você pode nos ajudar sobre essa questão? Bom, toda vez que nós começamos a falar do imposto de renda, né, que é exatamente agora que a gente começa a fazer as declarações, as pessoas começam a se perguntar o que eu consigo deduzir mais da minha declaração para que eu possa pagar menos imposto, né? Ou melhorar a minha restituição. A Previdência Privada é uma ferramenta que eu digo hoje que tem o cashback do imposto de renda. O cashback. É a única ferramenta que
todo o imposto que você pagou o ano passado e vai fazer na sua declaração de imposto de renda, se você tiver previdência privada, você consegue resgatar uma parte. Uma boa parte, né? Dependendo da... Então, o governo permite que você deduza no imposto de renda até 12% da sua renda bruta anual. Então, até 12% da sua renda bruta você pode fazer reserva de previdência e deduzir no imposto de renda. Isso... Já pensou, por exemplo, um exemplo prático. Você tem uma renda anual de 100 mil reais. Então, 12% de 100 mil reais é 12 mil. Então, você pode ter colocado na Previdência 1.000 por mês o ano passado, e esse valor, além de continuar lá na sua Previdência, você vai poder abater nos seus rendimentos, não é? Exatamente. Você faz reserva financeira e ainda consegue recuperar parte daquele imposto. E sem perder nada da reserva financeira. Então, por que é um investimento muito inteligente a Previdência Privada para quem faz a declaração completa, para quem realmente usa o incentivo fiscal? Você ganha, além de fazer a reserva financeira, você consegue recuperar parte do imposto, o que faz com que aumente ainda mais essa reserva financeira para que você possa, no futuro, usando como a Previdência como ferramenta, é uma previdência complementar, ou seja, ela vai complementar na tua aposentadoria o que você recebe do INSS. Então, quanto mais valores você tiver lá, e aí o imposto de renda ajuda muito a aumentar esse valor, mais a renda vai ser melhor. Então você tem que fazer esse planejamento, incluindo a Previdência no seu orçamento, porque vai fazer muito diferença no futuro. Nós falamos de seguro aqui, que protege o hoje. A Previdência Privada é a visão de futuro. Como você quer viver o futuro quando chegar o momento onde você vai diminuir o seu ritmo de trabalho, quando você vai pensar em se aposentar, porque de lavô, a gente não vai parar de trabalhar, né? Não? Exatamente, eu não quero. Então, eu já estou aposentado. A gente vai diminuir o ritmo. Eu já estou aposentado, mas... Então, as pessoas precisam pensar nisso hoje, a construir esse futuro, e uma das ferramentas é a Previdência Privada. Exatamente. A minha provocação agora vai ser justamente sobre isso. Marcelo, começar agora, mesmo que comece pequeno. Então, eu há pouco tempo, eu fiz previdência com o Marcelo para meus 4 netos, não foi, Marcelo? Exatamente. Então, meus netos Lucas, Lívia, Beatriz e Davi, eles estão já há um bom tempinho. Eu fiz previdência privada para eles, e mais tentando fazer uma reserva para o futuro dele. É uma reserva pequena, mas vai ajudar no futuro deles. E eu quero dizer para você, se você já tem uma idade avançada como a minha, eu já estou aposentado da Universidade Federal do Ceará, mas mesmo assim, como o Marcelo falou, eu não quero parar de trabalhar. Eu posso querer... deixar de dar expediente, né, Marcelo? Exatamente. Mas parar de trabalhar, a gente não vai parar. Pensando nisso, Marcelo, não existe idade. Você que está nos ouvindo, que tem 40, 50, 60 anos, não se preocupe. Se você começou com 18 anos, ou com 12 anos, ou com 15 anos, tudo bem. Mas se você... Todo tempo é tempo, né, Marcelo? Todo momento é possível. Todo momento é possível. Eu diria assim, primeiro parabenizar você pela iniciativa da Previdência. Eu acho que todos os pais deveriam fazer uma Previdência jovem para os seus filhos, para que quando eles chegassem lá no momento da faculdade, ter um recurso para custear, ajudar na faculdade ou fazer aquele intercâmbio. Então, Previdência jovem é muito necessário. É pensar no amanhã do filho. Né? Exato. Quem dera nossos pais, né? Eu acho que a gente veio de família humilde, você, nossos pais pudessem ter feito uma previdência privada para a gente, quando a gente chegasse aos 24 anos, 21, 24, sair da faculdade, ter essa reserva para começar a nossa jornada, né? Seria fantástico. Então, a Previdência Jovem, parabéns pela sua decisão. Eu diria assim, a Previdência tem que começar ontem, porque de lavô, todos nós queremos chegar lá aos 60, 65 anos e ter o que todo mundo chama de independência financeira. O que é independência financeira? Não é parar de trabalhar, mas é trabalhar no momento que você quer, na hora que você quer e com o que você quiser. Exato, isso aí mas para que você tenha esse cenário, você precisa construir uma reserva financeira que te garanta uma renda complementar ao que o INSS vai te pagar. Né? Então, como a gente tem
um histórico do INSS cada dia reduzindo mais o nível dessas aposentadorias, é imprescindível que todo mundo olhe para o futuro, porque todo mundo está vivendo mais. Exatamente. Como eu quero viver o meu futuro com independência? Eu estou construindo reservas para isso, então tem diversas formas de fazer esse tipo de reserva. Você pode comprar imóveis, investir em bitcoins, fundos de investimento, mas o mais inteligente se chama previdência privada. Por quê? Porque ele tem os incentivos fiscais, porque ele rende muito mais do que fundos de investimento, porque não paga imposto de renda se você não sacar, não tiver o saque, e que você pode começar com qualquer valor. Né? Acima de R$100 você já está fazendo uma previdência privada. Então, é diferente de você comprar um imóvel. Eu quero investir em imóvel para viver de renda. Quanto você precisa de imóvel? 500, 300, 400 mil para comprar um imóvel. Eu tenho esse recurso? Não. Então, eu vou ter que ficar adiando esse prazo para me pensar na minha aposentadoria. Exatamente. A previdência não. Eu posso começar agora essa reserva com pequenos valores. E ainda tenho um incentivo fiscal do governo me devolvendo parte do imposto que eu pago. Então, é um grande negócio, é inteligente. E outra coisa, essa reserva que é formada ainda funciona como seguro de vida. Por quê? Se algo ocorrer ao longo do caminho, essa reserva acumulada vai direto para os beneficiários que você escolheu, sem entrar em inventário, sem pagar o ITCMD, que é a transferência de herança, né? Só vai pagar o imposto de renda mesmo devido. Exatamente. Só isso. Então, é uma ferramenta muito inteligente que eu super recomendo a previdência privada. Marcelo, vai uma provocação agora para você. Como é construir patrimônio sem previdência, sem seguro e sem uma contabilidade consultiva aqui no Brasil? É de extremo risco. É muito arriscado. Eu coloco sempre esse cenário, e muita gente vive nesse cenário. Você imagina aqueles trapezistas de circo? Você já viu que antes dele subir no trapézio, na parte de cima e fazer aquelas acrobacias, ele testa a rede embaixo, não é? Por que ele faz isso, Dilavô? Medo do risco. Então, o que ele faz? Ele testa a rede porque caso alguma coisa dê errado e ele cair, ele tem a rede de proteção. O que nós fazemos? Nós subimos na nossa vida, na nossa jornada, seja empreendendo, seja como profissional liberal, sem rede alguma. Nós procrastinamos, nós sabemos que existe esse risco, mas nós procrastinamos. Então, é de elevado risco você assumir não ter essa rede na tua jornada. Então, eu diria que eu desaconselharia totalmente. Existe proteção hoje a custos muito baixos, desenhadas para a tua jornada. Então, assim como você assina Netflix, assim como você assina valor econômico, outras coisas, né, que você faz parte da tua vida, o seguro tem que estar no orçamento. Tem que estar no orçamento. Porque é o teu plano B. Então, quando você vai empreender ou segue a tua carreira profissional como profissional liberal sem a proteção do seguro, você está assumindo esse risco para você. Quando você tem a proteção financeira do seguro, você transfere esse risco para a seguradora. Então, isso é por um valor muito baixo. Muito baixo, então, exatamente. Não aconselho você estar assumindo esse risco sozinho. Muito bem. E você que está nos assistindo, pense se você está nessa situação. Pode ser que você esteja, não tenha medo, não tenha humildade, como eu tenho, de reconhecer, não, eu não tenho ainda a previdência, mas eu vou fazer. Então, faça a previdência, faça um seguro que você está cuidando de si, da sua família e do seu negócio, né, Marcelo? Exatamente. Eu só queria complementar em relação à previdência, Dilavô, que as pessoas têm que ter atenção de que a pirâmide etária está mudando no Brasil. Ou seja, o Brasil está passando a ser um país que está envelhecendo. E com mais qualidade de vida. Exatamente. Isso significa que nós estamos vivendo mais. Você sabia, Dilavô, que no Brasil a gente já tem mais de 30 mil pessoas com mais de 100 anos? É mesmo? Exatamente. 30 mil pessoas. Centenários. Antigamente a gente só via como centenários japoneses. Né? Minha sogra mesmo tem 98 anos. Então, quando a gente pensa nessa longevidade, a gente tem que pensar com que qualidade a gente vai viver. Então, se eu quero viver com uma dignidade, sem depender de governo, sem depender de familiares, eu preciso eu mesmo fazer a minha reserva complementar para viver esse momento. Isso se chama previdência privada. Quando essa pirâmide inverter, que já está acelerada,
Nós teremos mais idosos, mais pessoas a 50 a mais, né, do que adolescentes que entrando na capacidade laborativa. Para contribuir, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer com a ferramenta INSS? Você vai ter mais pessoas dependendo da aposentadoria, de receber, E menos pessoa contribuindo. Contribuindo. Qual é a solução que possivelmente os governos vão dar? Aí nós estamos falando de futuros governos, né? Esse e mais os outros que vão vir. Mas é o Estado brasileiro. É porque o Estado não quer esse prejuízo. Como está dando prejuízo, ele tem que colocar todo mês mais dinheiro para manter o tamanho do prejuízo. Vai chegar um momento que eles vão dizer, como a gente pode sanar isso? Tem dois caminhos. Diminui o valor da aposentadoria e aumenta o tempo de aposentadoria. Então, nós vamos sair de 65 anos para 70 anos. Nós vamos deixar de ganhar 8.475, que é o teto que poucos ganham, a grande maioria ganha R$ 1.500. Nós vamos ganhar um salário mínimo ou 2 no máximo. Exato. Você vai viver com 1 ou 2 salários mínimos, você consegue pagar plano de saúde. Então, o caminho é fazer reservas para o futuro, independente se é previdência ou não. Eu recomendo muito a previdência, mas você tem que ter reservas para administrar o futuro. E tem outro ponto de Lavô. As famílias estão menores. Estão menores, Antigamente, você tinha famílias de 5, 6 filhos. De 10 filhos. Meu pai teve 10 filhos. O que acontece quando esse pai fica idoso? Os filhos se juntam e ajudam a mantê-lo. Exato. E agora que só tem 1,5 filho, que é um filho e um pet? E um pet, Então, como é que esse filho vai conseguir manter os pais na velhice? Exatamente. Então, se você não quer passar por esse momento de depender do Estado ou depender dos familiares, você tem que fazer reserva financeira para isso, para esse momento. Muito bom. E, pessoal, você que está nos ouvindo, não pense que isso só acontece com os outros, não. Acontece com a gente também. Então, nesse sentido, a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Ou então você nem pensa, mas também procrastina, mas também deixa para depois. Então, essa ausência de planejamento e essa ausência de acompanhamento no planejamento, ele pode lhe dar uma dor de cabeça muito grande, né, Marcelo? Exatamente. A ausência do planejamento, principalmente. Você não tem um planejamento financeiro em onde você incluiu a proteção, é um erro gravíssimo, você precisa corrigir isso. E se você tem hoje, você precisa manter a atualização sempre, porque o seu padrão de vida muda, outros fatores entraram na tua jornada e também outras soluções de seguros e previdência apareceram. Então, por isso que você precisa estar sempre atualizando esse planejamento e essas ferramentas que vão dar o suporte ao teu plano, né, de construir patrimônio. Exatamente. E você que está nos ouvindo, a questão da desorganização estratégica, ela mexe com tudo, mexe com o seu negócio, você micro, pequeno e médio empresário, e se o seu contador, se a sua contabilidade só manda impostos para você, só manda taxa para você pagar, está na hora de você reavaliar. Então, nós da Dilavô Soluções Contábeis, nós temos parceria com seguros, com previdência, com consórcio, com a parte tributária toda, que a reforma tributária está no AI. Então, todos esses aspectos, a parte laboral, a parte dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, dos trabalhadores que fazem com que a sua empresa funcione. Então, você precisa também se preocupar com a saúde e com os riscos e o seguro dos trabalhadores, né, Marcelo? Sem dúvida. Hoje, as empresas, de uma forma muito inteligente, estão buscando proteger os seus funcionários. Por quê? Imprevistos acontecem também com os funcionários, não é só com o empresário, acontece com o funcionário. E esse imprevisto que acontece, ele traz situações financeiras, de prejuízos financeiros para a empresa, porque ela tem, imagina, a ausência de um funcionário por alguma situação. A empresa tem que indenizar. Exato. E ela está preparada naquele momento para fazer a indenização? Não, mas o seguro ajudaria muito, né? Muito, então, a mesma relação que a gente dá do seguro da importância para o sócio, para a continuidade da empresa, a gente recomenda às empresas que façam seguro para os seus funcionários. É muito barato e alivia
uma situação de financeira que pode trazer prejuízo financeiro para a empresa no momento que ela ocorre. E leva mais bem-estar para o funcionário, né? Mais segurança. Muito bem. E como o Marcelo estava falando, esse tipo de empresa, de administração, de gestão, são gestões inteligentes. A empresa, a pequena, ou a média, ou a grande, ela precisa dar esse tipo de benefício, que é seguro-saúde, seguro de vida, previdência privada. Se não pagar todo, paga uma parte, mas que dê algum benefício para o trabalhador, né? Não é, exatamente. As empresas hoje elas estão buscando ferramentas para manter o funcionário, né, comprometido, manter por mais tempo na empresa. Evitar o turnover, exatamente, evitar o turnover. Então, as ferramentas de seguro, de previdência, ajudam muito a fidelizar. Não é só o plano de saúde. Hoje, o empregado, ele quando entra numa empresa, a primeira pergunta que ele faz é: tem plano de saúde? Porque qual é a preocupação dele? A família. A família. Né? Então, se ele está preocupado com a família, faz muito bem a empresa oferecer um seguro de vida. Você está preocupado com a família, aconteceu alguma coisa com você, aqui na nossa empresa nós temos seguro de vida. A gente tem previdência, a gente pode contribuir, tem empresas que contribuem a cada R$1 que ela contribui, o empregado entra com um. Exatamente. Então, imagina, ele vai ter mais resistência de sair dali porque ele vê muito mais benefícios agregados, entendeu? Então, é uma solução muito inteligente da empresa, no sentido dela diminuir o turnover, quando ela traz para o planejamento dela, e a contabilidade ajuda muito a mostrar o que ela não tem, né? A contabilidade consultiva. O que tem e o que não tem. Então, olha, quando ela mostra, olha, se você tivesse mais seguro, se você tivesse previdência, além do plano de saúde, aumentar esse nível de benefício, o teu turnover, porque você acompanha o turnover das empresas. Então você recomendaria mais para ela isso, e é muito percebido pelo empregado. Se essa sensação de segurança, se ela está realmente na sua cabeça, se você está preocupado com isso, é sinal que você precisa, que o problema já começou e que você precisa tomar uma atitude. Eu faço parte de uma entidade que a gente tem uma ferramenta lá chamada PDA, que é percepção, decisão e ação. Então, quando você percebe alguma coisa, se você percebeu alguma coisa agora, depois dessa conversa com o Marcelo Amanajás, se você percebeu que está tendo um risco, ou seu mesmo, ou da sua família, ou do seu negócio, ou dos seus funcionários, você tem que tomar a decisão. E depois de tomar a decisão, não adianta tomar a decisão e ficar parado. Exatamente. Você tem que agir. A gente precisa agir. Então, esse PDA a gente precisa fazer para com que o seu negócio realmente vá para frente, tenha sucesso. Então, se o seu patrimônio não está protegido, cuidado que o problema já começou, né, Marcelo? Exatamente. Hoje, as ferramentas de seguro e previdência, elas trazem para o empresário, para o empreendedor, para o profissional liberal, a proteção para que ele possa seguir a sua jornada construindo o patrimônio. Aquilo nós estávamos falando de sonhos. Quando você monta uma empresa, você sonha que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela aumente o faturamento, né? Mas você fica preocupado com as circunstâncias que podem tirar esse crescimento dela. A mesma coisa no profissional liberal. Ele está crescendo, ele está constituindo patrimônio. E o que pode afetar? O que pode mudar? Então, esse cenário, eles são amparados pelos seguros de vida e previdência. Muito bem. Marcelo, então, só a gente aprofundando um pouco sobre seguro de vida e de previdência, eu quero pedir a você, se você lembra de algum case de sucesso aí, que você fez um seguro, que você fez uma previdência para algum cliente seu, que você possa nos contar, por favor. Eu vou te dar 2 cases, tanto de seguro de vida quanto previdência. Como eu te falei, o seguro, ele é o como vai resolver, é o como que vai resolver uma dor, uma preocupação. Eu atendi um médico, profissional liberal, anestesiologista, e jovem, tem família, está começando a família, e está começando a sua jornada de patrimônio, de construção de patrimônio. Qual a grande preocupação desse médico? Ele perder a renda decorrente de um acidente ou uma doença, ele ficar afastado do trabalho. Qual é a preocupação dele? Se eu me afastar do trabalho, eu perco os plantões,
Se eu perco os plantões, eu perco a renda. Existe algum seguro que ampara isso? Existe sim. Aí é que eu falei para você que seguro, eu não chamo seguro de vida, é seguro para a vida. Para a vida. Então, dentro do seguro para a vida, a gente... Eu gostei dessa mudança exatamente, para a vida. de paradigma. Então, a gente tem proteções para a renda. Então, caso ele fique afastado do trabalho por um acidente ou uma doença, o seguro vem e indeniza aquelas diárias que ele ficou afastado. Isso vale para o médico, para o empresário, para o profissional liberal, entendeu? Protege isso. Se ele depende daquela renda, por exemplo, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, né? Esses profissionais, um psicólogo. O psicólogo não pode ficar longe do consultório. Porque ele perde clientes, ele não fica sem renda. Então, existe um seguro que garante essa renda, ele internado ou em casa, em repouso, durante esse afastamento do trabalho. Então, aí o seguro vem o como. O que nós estamos protegendo aqui? A renda. Exato. Nós estamos falando de morte e outras coisas? Não, a gente está falando em proteger renda. Então, você vê como o seguro é amplo e pode atender desde que você consiga fazer essa análise bem detalhada. Então, eu recomendaria muito para os profissionais liberais o seguro com a perda de renda, como eu fiz para esse anestesiologista. E outro exemplo que eu vou dar eu trouxe uma cliente de um banco na previdência privada. Muito bem. Que ela já tinha uma reserva que ela vinha pagando desde os 40 anos, ela está com 52 anos hoje. Então, ela tinha uma reserva considerável, só que dentro de uma instituição bancária que não cuida dela. Então, nós, corretores de seguros aqui, nós fazemos esse acompanhamento constante. O banco não, ele vende e depois esquece o cliente. É um produto de prateleira, exatamente, né? É um produto de massa, né? Exatamente. Então, qual era a situação que essa cliente tinha? Ela tinha um bom patrimônio lá de reserva, o pensamento dela era de aposentadoria ter uma renda complementar, mas o banco não estava ajudando. Como não estava ajudando? Colocou ela num fundo de investimento que a rentabilidade era muito baixa. Você tem uma ideia, era metade do mercado, do que o mercado está pagando. Baixíssimo. Então, eu falo, ela estava perdendo dinheiro? Não, ela estava deixando de ganhar. Que é a mesma coisa. Exatamente. Então, o que nós demos como solução para ela? Fizemos a portabilidade dessa previdência dela para um fundo melhor. Tem a portabilidade também. Tem a portabilidade. A previdência bacana. É que eu falo que a previdência é uma ferramenta muito inteligente de fazer reserva para o futuro. Se você não está satisfeito com essa instituição, você pega a sua reserva e leva para uma outra instituição que esteja com uma rentabilidade melhor, sem pagar imposto, sem nada. O governo permite isso. Você faz a portabilidade. Marcelo, e a questão de garantia também, porque tudo é fiscalizado pela SUSEP, né? Sim. Então, questão de garantia, não tem problema você sair de uma empresa grande para uma empresa não tão conhecida, porque tudo é controlado pela SUSEP, né, Marcelo? O Banco Central e a SUSEP fiscalizam muito. A SUSEP fiscaliza as seguradoras para fazerem reservas financeiras para bancarem os riscos em relação ao seguro. E o Banco Central também fiscaliza as seguradoras em relação aos fundos de investimento que está a Previdência. Você tem uma ideia? Um cliente me perguntou, Marcelo, se essa seguradora quebrar, como é que fica a minha reserva financeira? A ideia é essa. É o que eu falei para ele, olha... A tua reserva financeira não fica na caixa da seguradora. Ela vai para um fundo de investimento que tem CNPJ próprio. Exato. E que é fiscalizado pelo Banco Central. Exatamente. O que a seguradora faz? Ela ganha da administração desses recursos, uma pequena fatia. Então, caso essa seguradora venha a ter problemas, uma outra seguradora assume e continua esse fundo porque ele está lá. Está sendo fiscalizado pelo Banco Central em termos de rendimento, em termos onde está sendo aplicado o dinheiro. Então, é uma proteção muito grande. E no Brasil, a gente pode falar de muitas instituições, mas o mercado segurador e o mercado de previdência, eles são muito fiscalizados, são muito sólidos. Porque tem que ser mesmo, são né, Marcelo? Muito sólidos. Precisa ser, porque nós estamos falando de sonhos. De sonhos. Você está guardando, e de vidas. Guardando dinheiro, guardando recursos, para que você possa ter uma eu não chamo velhice, eu chamo uma aposentadoria, uma vida após essa rotina de trabalho louca nossa até após os 65 anos, mais tranquila, com uma renda complementar garantida. Então, nós estamos falando de investir hoje para colher no futuro. Então, eu tenho que ter garantias. E as seguradoras têm essa garantia. Muito bem. Marcelo, se você assumisse hoje uma pequena empresa, como gestor, como proprietário, uma empresa de 50 funcionários, por exemplo, e com um faturamento de 500 mil por mês, que dá 6 milhões por ano,
como é que você faria, como é que você administraria nesse sentido, tanto de contabilidade quanto de seguro e previdência? Bom, eu iria, primeiramente, verificar o plano contábil, né? Eu preciso que a contabilidade me mostre esses números para que a gente possa ver janelas de riscos que possam trazer alguma descontinuidade na operação. Né? Ameaças que podem comprometer a operação da empresa. Por quê? Se a empresa parar, nós vamos perder todo esse faturamento. Exato. Então, eu preciso, com o apoio da contabilidade consultiva, trazer elementos que me remetam a protegê-la com as ferramentas de seguros e previdência. E no caso, eu diria muito às empresas hoje, ter o cuidado de pensar, primeiro, empresas que têm sociedade, a continuidade, caso a ausência de um dos sócios, isso é um ponto que precisa ser tratado, seja através de um planejamento financeiro, seja através de um plano contábil, seja através de ferramentas jurídicas, proteger, blindar a empresa na ausência de um dos sócios, porque aí você tem a questão das indenizações de família e tudo mais, a participação na empresa, então tem que ter um planejamento em relação a isso, tem que ter seguro para isso, né? Tem seguro para proteger a ausência de um sócio ou uma pessoa-chave. Outra coisa que eu cuidaria é do time. Esse time que está cuidando, né, do faturamento, do crescimento da empresa. Então, atenção a essas pessoas, principalmente levando para elas a mesma proteção que eu penso do empresário, o funcionário também pensa. Exatamente. Ele tem família. Exatamente. Eu me preocupo com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família e com o meu crescimento, com a minha formação de patrimônio. Então, a empresa também tem que ajudar o funcionário, o empregado, o colaborador, a se desenvolver nesses pontos, né? E ele vê muito o que a empresa devolve para ele como benefício, como compromisso. Hoje eu vejo muitas empresas com altíssimo grau de satisfação dos colaboradores quando tem realmente um pacote de benefícios que atendam mais à realidade hoje brasileira. Porque hoje, apenas 18% de lavor da sociedade brasileira ativa, né? Com renda ativa, né? Tem seguro de vida. É muito pouco, né, Marcelo? E boa parte desse é feito pelas empresas. É o seguro das empresas. Então, o que acontece? Se a pessoa não está ali dentro da empresa e a empresa não tem seguro de vida, de protegendo essas pessoas, ele não tem nada. Exato. O funcionário não tem nada. Entendeu? E eu sempre digo que, apesar de ter um seguro pela empresa, toda pessoa precisa ter o seu próprio seguro. Exato. Por quê? Porque amanhã você se desliga daquela empresa e aí o teu seguro vai embora, você fica sem nada. Então, você tendo o seu, você pode caminhar a tua jornada inteira protegido, você tomando essas decisões, você tendo a rédea, né, da tua proteção. É diferente. E deixa o da empresa para complementar. Muito bem. Isso tudo passa também por uma questão cultural no Brasil. Tem um play aí dessa parte de empreendedor, que é o Flávio Augusto da Silva. Eu sigo muito nas redes sociais, já participei de mentoria presencial com ele, e tem alguns vídeos dele que ele até faz uma comparação entre o nosso sistema trabalhista e o sistema norte-americano, por exemplo. Lá nos Estados Unidos não tem INSS, não tem 13º, não tem, as férias não são remuneradas, não tem FGTS, né? Mas aí isso tudo, na nossa cultura, o que nós aprendemos é que nós hoje somos dependentes dessas questões. Então, eu acompanho e sempre observo e tento entender. Se você é empregado seletista, você ganha R$10 mil por mês. Então, você contribui com o teto da Previdência, você tem aqueles 8% do FGTS, você tem o 13º e você tem também as férias, né? E aí o Flávio Augusto, ele fica assim comparando, e se a gente pegasse todos esses recursos, 8% mais
uns 14 de INSS, dá 22, mais 12 avos do 13º, vai dar uns 35% a 40% do salário. Então, em vez de você ganhar 10 mil, se você ganhar os 14, você não vai fazer sua previdência, não vai depositar 8% para quando sair do emprego, né, Marcelo? Exato. Então, isso é mais uma coisa assim, cultural. Mas a gente aconselha que, mesmo a gente tendo INSS, tendo FGTS, tendo 13º, tendo férias remuneradas, a gente precisa se preparar para o futuro, né, Marcelo? Uhum. Nesse sentido, o que a gente vê na maioria dos casos são pessoas passando necessidade porque foram funcionários ou foram empreendedores, ganharam muito dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma coisa. E você ser rico não é ganhar muito. Ser rico é guardar muito, né? Exatamente. Então, quanto mais você guarda, mais você... Por exemplo, um juiz de direito hoje. Vamos dizer que um juiz de direito ganha 45, 47 mil reais por mês. Se ele gastar 47 por mês, ele não vai ter nada nunca. Né, Marcelo? A primeira base do planejamento financeiro, né, que é recomendável você gastar menos do que você ganha. Do que ganha. Senão você nunca vai guardar. Nunca vai guardar. Então, e nunca vai ter nada. Isso envolve disciplina, né? Eu recomendo, e vou recomendar no final um livro chamado A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. E ele faz exatamente esse comparativo. Por que algumas pessoas conseguem juntar dinheiro, guardar, elas ganham o mesmo salário, mesmo os 10 mil que você comentou. Por que algumas pessoas conseguem guardar e outras não? E outras não. Então, a psicologia financeira, ela mostra que é comportamental. É comportamental. E assim, tudo no Brasil leva ao imediatismo, né? O imediatismo e o consumismo. Então, isso atrapalha muito a visão estratégica de você guardar dinheiro para o futuro. Você está começando a guardar um dinheirinho, aí vem um amigo, vamos para o final de semana em tal lugar? Aí você vai e tira aquele dinheiro lá, reserva. Ou então as pessoas compram muito por espelhamento no Brasil. O consumo excessivo, exatamente. né? Ela viu alguém comprando um telefone novo ou então um carro novo, já estimula aquela possibilidade de consumo. E às vezes toma decisões erradas, entra em financiamentos que não deveriam. Com juros exorbitantes. E aí acaba comprometendo essa renda e não sobra nada. Então você escuta muito pessoas dizendo assim, a minha renda não está conseguindo sobrar para nada. E você vê outras pessoas que conseguem guardar, conseguem investir, né, abrindo mão de algumas coisas. Então eu sempre digo que para guardar para o futuro de uma forma inteligente, você tem que pensar assim, como eu quero viver o futuro? Então tem que pensar assim, eu vou abrir mão de um pouco de conforto hoje, um pouquinho de conforto hoje, para o meu bem-estar amanhã. Se eu não fizer isso, eu vou responder a uma pergunta para o meu eu velhinho. Eu sempre trago esse cenário, né? O que você quer responder para o seu eu velhinho? Gostei do eu velhinho. O eu velhinho. Quando você chegar lá na fase que você entenda que é o momento de parar, que é o momento de diminuir o ritmo, o seu eu velhinho vai perguntar, e aí, Dilavô, quanto você guardou para a gente viver agora o resto dos nossos dias, da nossa vida para frente? Aí, vamos prestar conta agora, né? Exatamente. Se você disser assim, eita, não deu para guardar nada, eu acabei tentando, mas nunca consegui. O teu eu velhinho vai dizer assim, então nós vamos ter que continuar trabalhando. Marcelo, nós vamos agora para o quadro do bate-bola, né? O certo e o errado. Legal. Marcelo, seguro de vida é só para quem tem muito dinheiro? De forma alguma. É principalmente para quem tem pouco dinheiro. Por quê? Porque quem tem muito dinheiro pode se dar o luxo de ter perdas. Porque ele tem de onde buscar. É claro que não é o ideal. Exato. Os ricos que a gente fala, que tem um grande patrimônio, é os que mais fazem seguro. Por quê? Porque eles não querem perder nada. Se eu levei anos para construir esse patrimônio, eu vou perder? Exatamente. Não, eu vou fazer seguro para me proteger. E quem não tem patrimônio, é mais recomendável ainda, porque eu vou te dar um exemplo de uma família que está começando a jornada. Ela tem o carro financiado, ela tem o imóvel financiado.
Os provedores de família geralmente são a soma, esposa, hoje está muito comum. Agora imagina acontecer alguma coisa com um desses provedores. Qual é o patrimônio que eles têm? Eles têm uma casa financiada e um carro financiado. Nada, quem está indo está deixando dívidas. É do banco, né? É do banco. Está deixando dívidas. Tá então, deixando dívida. por isso que é muito recomendável a proteção, mesmo que você não tenha patrimônio, mas proteja a sua renda, a sua família, porque a ausência dessa renda vai impactar em muita coisa. Então o seguro, ele não é seguro de morte, não é seguro de doença, não, ele é um seguro para exatamente fechar essas janelas de riscos que vão impactar na perda da sua renda ou no padrão de vida da sua família. Exatamente. E por que a gente trabalha de Lavô? A gente trabalha, no final de tudo, a gente trabalha para gerar qualidade de vida para nossa família, educação para nossos filhos, manter numa casa boa, não é isso? Dar um futuro melhor para eles. Uma vida boa, né? Exatamente. Não é isso para isso que a gente trabalha, é para isso que serve o patrimônio. E se a gente não protege isso, a gente não está protegendo a vida, ou seja, a continuidade deles. Exatamente. Porque tem muita gente que diz, mas eu não quero pensar em morte. Não, você não está pensando em morte, você está pensando em vida. Porque quem vai ficar vai precisar estar bem para continuar a vida. Exatamente. Entendeu? E aí é que o seguro ajuda muito e ele não pode faltar mesmo se você não tem a renda. Encontre um seguro na medida do seu orçamento, mas faça. É melhor ter a proteção do que não ter. Marcelo, você falou aí sobre dívida, né? Eu quero dizer para vocês que na contabilidade, as dívidas também é patrimônio. O patrimônio ativo são os bens e direitos e o passivo são as dívidas, né? São as obrigações. Então, na verdade, as dívidas também fazem parte do patrimônio, né? É um patrimônio que ninguém quer ter, né? Mas faz parte também do patrimônio. Mas olha só, imagina, acontecendo uma situação com um provedor que esteja nessa situação de um imóvel financiado. Os seguros dos imóveis, né, eles não têm a cobertura de ausência, eles têm a cobertura do dano físico ao imóvel. É isso que o banco quer. Acontecendo algum dano físico, o imóvel ainda está financiado, está alienado. Continua, né? Exatamente, mas a ausência do provedor não tira a dívida da família. Agora imagina, com um seguro, esse seguro vem e dá a capacidade de quitar aquele imóvel, a família ficar mais tranquila para seguir a vida do que intranquila diante de ainda ficarem com as dívidas daquele financiamento. É muito diferente ter e não ter seguro numa situação como essa. É uma verdadeira herança maldita, né? Exatamente. Aquilo que você falou, as dívidas são patrimônio, depende. Quem vai pagar? Quem vai pagar, exatamente. Marcelo, previdência privada é desnecessária para quem tem INSS? Não, muito pelo contrário. Como nós falamos agora há pouco, o que esperar do INSS com todas essas mudanças na pirâmide etária do Brasil? Mais pessoas envelhecendo, menos pessoas nascendo e indo para o mercado de trabalho. Então, nós vamos ter menos contribuição. Então, significa que vai ter menos renda. Então, é impensável sonhar, a não ser que você tenha um padrão de vida dentro de um salário mínimo. Mas quando você olha a velhice ela traz desafios. Muitos desafios. Remédios. Medicamentos, plano de saúde, estrutura de moradia adequada. Então você precisa pensar nisso, porque se você não pensar, você vai ter que depender do governo. E depender do governo, ele vai te dar um salário mínimo. Possivelmente isso. Então, no máximo. Então você tem que pensar agora em previdência complementar, investimento para o futuro, e a previdência é super recomendável. Marcelo, empresário jovem não precisa se preocupar com o futuro em proteção financeira? Ele precisa também. Todos nós precisamos. Precisa mais ainda, né, Marcelo? Quando você já está num ciclo de jornada profissional, o empresário já constitui uma empresa, ele tem patrimônio consolidado. Ele tem imóveis, ele tem a empresa que já está faturando, acaba sendo um patrimônio que, numa situação de imprevisto, se ele não tiver uma proteção, ele pode lançar mão. Diversifica também, né? Agora, o empresário que está começando, ele está começando a construir o patrimônio dele. Se acontecer algum tipo de imprevisto, qual é o patrimônio consolidado que ele tem? Nenhum.
ele está construindo. O seguro de vida é patrimônio consolidado. Olha só como funciona. Imagina um jovem de 35 anos, médico, formando um exemplo da profissão, né? Médico, ele construindo o seu patrimônio. Dentro de uma análise nossa, imaginamos que a jornada dele precisa de uma proteção de R$1 milhão. Ele vai comprar um seguro de R$1 milhão. Não custa R$1 milhão para pagar o seguro. O seguro é muito barato. É muito barato. Principalmente se ele é jovem. Quanto mais jovem, mais barato o seguro. E ele anda com esse patrimônio consolidado ao lado dele, enquanto ele gera o patrimônio dele. Ele consegue, ao longo da jornada dele, ele vai construindo o patrimônio dele, sabendo se acontecer alguma coisa, ele tem um patrimônio consolidado aqui, R$1 milhão pronto. Exato. Então ele coloca na jornada dele como mais um patrimônio. Então o seguro é uma alavancagem de patrimônio. Uma coisa que você não tem, você passa a ter. Imagina quanto tempo um profissional desse ia levar para ter R$1 milhão. Vários anos. Né? Vários anos. E contratando um seguro, ele passa a ter imediatamente R$1 milhão para seguir ao longo da jornada dele, caso algum imprevisto aconteça. Exato. Então, para um jovem que está começando, é super recomendável ter um seguro enquanto ele não tem, enquanto ele está construindo o patrimônio dele. Marcelo, fazer seguro mais barato é sempre a melhor escolha? Não. Você tem que sempre buscar as coberturas que estejam mais ajustadas à tua jornada. E daí eu recomendo novamente, o corretor de seguros habilitado pela SUSEP é o profissional que tem condições de, a partir de conhecer a tua jornada, encontrar no mercado segurador soluções viáveis e que atendam todas as janelas de riscos. Acidentes, doenças, a ausência, a perda da renda, as internações, cirurgia. Então o seguro hoje, como eu falo, é para a vida. Ele tem um bloco de coberturas que abrange todas essas janelas possíveis de risco, né? Então o mais barato pode não ter essas coberturas e no momento em que você precisar vai ser aquela surpresa que você colocou no início, né? Desagradável. Marcelo, seguro de vida é certo ou errado? Seguro de vida não faz parte do planejamento empresarial? Errado. Seguro de vida é o pilar de sustentação do planejamento empresarial. Por quê? Porque ele consegue dar para a empresa a segurança da continuidade das operações, tanto na questão da perda de um dos sócios, da ausência de um dos sócios, como de uma pessoa-chave dentro da empresa. Porque isso, uma circunstância como essa vai levar a empresa a mexer no caixa para poder pagar cotas do sócio ou então contratar uma outra pessoa. Então ela precisa ter a proteção desse patrimônio dela ali e garantir que ela continue sem ter esse susto, né? Então faz parte sim e é errado não colocar. Né? Marcelo, certo ou errado? Deixar para pensar na aposentadoria somente após os 40 anos? Olha, nunca é tarde. Só que o que muda? Quanto mais cedo você começar a guardar para esse momento, você se beneficia do tempo ao teu favor, através dos juros compostos. Se eu colocar R$10 mil quando eu tenho 30 anos e for imaginar isso aos 65, qual é a rentabilidade dele, é diferente de eu colocar aos 40. Eu perdi 10 anos da janela. Então, quanto mais cedo você começar, é melhor, porque você consegue ter os juros compostos trabalhando ao teu favor para aumentar essa reserva. Então, você fica numa reserva muito maior. E nós, corretores de seguros, nós acompanhamos essa reserva e vamos ajustando e mudando, fazendo portabilidade para gerar para você a maior rentabilidade que o mercado está oferecendo. Por isso que é muito importante fazer a previdência privada com o corretor de seguros. Muito bem. Marcelo, certo ou errado? Não revisar a previdência é certo ou errado? Errado, você precisa estar revisando sempre, porque o seu padrão de vida muda. Quando você começa uma previdência, geralmente o profissional de seguro, ele trabalha com qual é a tua expectativa de vida que você quer ter de renda lá quando você for se aposentar. Eu quero me aposentar com 15, 10 mil reais de renda. Então, nós especialistas, a gente faz um desenho de quanto você tem que guardar por mês naquela sua idade, até chegar aquele momento. Então, você pode revisar. Eu tenho um dentista que ele tem um planejamento. Só que todo recurso que sobra
né, que está lá um dinheirinho sobrando, ele me liga para gerar um boleto para ele aumentar essa reserva. Por quê? Ele sabe qual é o valor que ele quer ter lá no final, mas ele já entendeu que quanto mais ele tiver, melhor, mais qualidade de vida ele vai ter lá na frente. Exatamente. Outra coisa, você que está nos ouvindo, a Previdência, o Marcelo explicou agora, mas tem pouca gente sabe disso. Por exemplo, você faz uma Previdência e vai dizer, eu quero depositar R$300 por mês. Aí liga para o Marcelo faz o processo e tal, aí vem o boleto no cartão de crédito, onde for, mas aí todo mês você paga R$300. Mas se você receber um bônus da empresa de R$10.000 e não precisa daquele dinheiro, em vez de colocar na poupança, ou se você não vai precisar dele agora, você liga para o Marcelo, faz um boleto aí de R$10.000 que eu quero depositar. Não é assim, Marcelo? Exatamente, são os aportes. A Previdência, eu sempre falo que é um produto muito inteligente, porque, primeiro, ela permite o acesso a qualquer pessoa que queira guardar para o futuro, fazer reserva para o futuro, então a partir de R$100, e você pode aportar a qualquer momento, aportar qualquer valor, está sobrando, vou guardar para o meu futuro. Lembra da resposta para o eu velhinho? Eu velhinho. Deixe o eu velhinho feliz, guarde uma boa reserva para você responder para ele. Guardei, a gente vai viver uma vida boa. Marcelo, o eu velhinho ficou até um slogan agora. Deixa o eu velhinho feliz. Eu gostei. Faça uma reserva de previdência privada, né? Faça uma reserva o quanto antes e, se for fazer, faça na necessários, né? Exatamente, na necessários seguros. Nós hoje somos especialistas na proteção financeira, e a proteção financeira envolve seguros de vida e previdência personalizados, né? A gente precisa personalizar, não é produto de prateleira, cada pessoa tem a sua jornada e nós trabalhamos para trazer o que o mercado tem de melhor de Lavô em proteção a um custo que cabe no orçamento daquele profissional, daquele empresário. Perfeito. Marcelo, certo ou errado? Misturar finanças pessoais com os recursos da empresa. Não, isso aí é a primeira dica que qualquer contador já fala, né? Separa, porque primeiro, é importante você ter essas contas separadas para a saúde da empresa e para a saúde das finanças da família. Mas assim, tem alguns impactos que precisam ser considerados e a contabilidade mostra muito isso, né? Quando a empresa começa a você tirar recursos da empresa para a família, você gera descontinuidade nas operações. Exato. Então, assim, não é aconselhável. E também circunstância que a empresa pode ser levada. O caminho contrário também é, quando tu separa o teu patrimônio pessoal da empresa, você evita que situações que a empresa possa incorrer judicialmente, uma causa trabalhista, alguma coisa, o patrimônio pessoal teu que está lá envolvido seja anexado. Então, o caminho também da separação do pessoal é importante. Marcelo, certo ou errado, não aproveitar os benefícios do PGBL no imposto de renda? Nossa, eu sempre falo assim, se você faz a declaração de imposto de renda completa, né? Se você tem poucas deduções, você está perdendo uma janela da Previdência Privada, do PGBL, de recuperar parte do imposto de renda que você pagou no ano anterior. Nós geralmente fazemos a declaração a partir de março, em relação ao ano anterior. Então imagina todo o ano passado, o quanto de imposto de renda você pagou. Se você é CLT, é na fonte. É na fonte, né? Você não tem. E se você é empresário, você tem que ter muita dedução para diminuir essa mordida do leão, né? E a Previdência Privada no modelo PGBL, que cabe exatamente para a declaração completa, né? E para quem tem dedução a fazer, ela ajuda muito porque ela diminui a base de cálculo do imposto de renda. E o que que você ganha com isso? Você ganha, faz reserva, porque você guarda dinheiro para o futuro, você recebe mais restituição ou paga menos imposto, então vai sobrar mais dinheiro para você complementar na Previdência. Exatamente. Né? Então você ganha de duas maneiras. É o que eu chamo de cashback do imposto de renda. É o único produto, a Previdência Privada, que dá cashback do imposto de renda. E o eu velhinho vai ficar feliz. O eu velhinho vai ficar feliz, porque vai ter uma gorda reserva para viver o resto da vida. Marcelo, certo ou errado? Acreditar que investir é mais importante do que proteger?
Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, né? Você precisa continuar investindo para que você possa crescer seu patrimônio, e nesses investimentos, o pilar vai proteger esses investimentos, seja como empresário, como família. Esses investimentos, eles precisam ser protegidos contra os riscos que podem afetá-los. Por exemplo, você adquire um terreno como investimento, mas você é acometido de uma doença. O que você faz? Você corre para vender o terreno para se tratar e ficar bom. Porque a tua vida é mais importante. E quando você corre para vender, o preço vai lá para baixo. Exatamente. Porque não tem liquidez, né, Marcelo? Exatamente. Então, o que o seguro faz? Ele é o como proteger isso, esse risco. Então, se eu estou construindo patrimônio, minha preocupação é perder esse patrimônio decorrente de algum imprevisto, o seguro é que vai amparar, vai ser o pilar disso para que eu possa continuar investindo, mas investindo com inteligência. Por isso que eu digo que são duas coisas separadas. Invista, mas proteja. Invista, mas proteja. Muito bem. Por isso que os ricos perdem menos dinheiro. Por quê? Porque tudo que ele investe, ele protege. Não é questão ideológica, todos, não é ideológica, não. Mas é a lógica, né? As pessoas batalham muito para conquistar bens, conquistar o seu patrimônio. E tem medo de perder. Exato. E se eu tenho condições de cultura para comprar a proteção, qual será essa proteção? O seguro. O seguro. Marcelo, contabilidade serve só para pagar impostos? De forma alguma. A contabilidade, ela organiza a empresa, ela dá um norte. Hoje, a contabilidade, ela é um dashboard, né? Qualquer empresa que queira ver de uma forma estratégica o futuro, para onde investir, para onde deve melhorar, a contabilidade é uma fonte de informações gigantesca. Então, uma ferramenta poderosa para tomar decisões, né? Exatamente. Para tomar decisões. A base de decisões inteligentes. Inteligente, muito bem. Marcelo, não planejar sucessão patrimonial, é certo ou errado? Errado. As empresas elas precisam pensar nisso, porque, como eu disse, são imprevistos que estão fora do nosso controle, né? A gente sabe o que é certo de acontecer e isso acontece, a sucessão precisa. Então, seja pela ausência ou seja por realmente deixar passar a continuidade da empresa. Então, lembre, a gente começou falando de sonhos. Uma empresa, quando a gente começa com um sonho. Tudo começa no sonho. E ela cresce, e ela se desenvolve, ela se consolida. E quando chega nesse patamar da sucessão, a gente quer que ela continue, que ela fique eterna, porque é uma conquista. É uma conquista. Então, por isso que pensar na sucessão, ela precisa ser feita com as ferramentas jurídicas certas, né, para que realmente garanta essa continuidade, e também com as ferramentas de seguro. Por quê? A ausência de um sócio, ela traz algumas preocupações. Imagina uma empresa com 2 sócios, já com patrimônio consolidado, 20, 30 anos de operação. Após esse tempo, esses sócios já estão pensando na sucessão. Exato. Então, cada um deve passar na cabeça deles assim, quem virá substituir meu sócio caso ele falte? Exatamente. Ou será que essa pessoa, se a empresa poderia comprar as cotas desse sócio? Nós temos capital para isso? Então, o seguro, ele tem o seguro para sócios, contratado pela empresa, é uma ferramenta muito inteligente. Por quê? Porque ela blinda a empresa. Ela blinda a empresa de sócios indesejáveis, porque se houver a falta de o seguro que está vigente indeniza a empresa paga a parte da cota do outro sócio para a família, e a empresa continua com aquele sócio que começou o trabalho. E também protege a família do sócio que se foi, porque é uma indenização para ela mudar de vida. Muitas sucessões de lavor, você não tem um familiar, porque o filho virou médico, a filha virou estilista, então não tem nada a ver com a empresa, não quer. Ou você vai contratar um profissional, ou você vai vender essa parte. Exatamente. Então, o outro sócio precisa ficar atento a essas circunstâncias que geralmente acontecem quando há ausência. Exatamente. Uma coisa bacana que o Flávio Augusto da Silva diz é que nós criamos as nossas empresas para 3 coisas. Primeiro, para ela falir.
Para ela quebrar. Segundo, para a sucessão. Para a sucessão, você precisa morrer, né? E terceira, para vender. Então, as empresas, todas são criadas para serem vendidas. A gente não quer isso, porque no nosso sonho, né? Na maioria, eu sou muito sonhador, né? E na maioria a gente sonha, eu quero fundar a Dilavô para ser a maior empresa de contabilidade do mundo. Mas se não conseguir isso, vai ser o quê? Você tem que prepará-la para que ela seja vendida. E preparar para vender uma empresa no sentido de tudo isso. Benefícios bacana para o funcionário, ter seguro de vida e seguro contra incêndio, vários seguros sobre o patrimônio. Todas as proteções patrimoniais, né, Marcelo? Exatamente. Marcelo, certo ou errado? Ignorar riscos jurídicos por falta de organização financeira. Nossa, isso pode trazer prejuízo gigantesco e até o fechamento de alguns negócios. Né? Então, é muito importante ter o suporte jurídico, né? E a contabilidade junto. Muito bem. Porque são ferramentas que vão orientar. Hoje, as empresas estão muito sujeitas a processo de judicialização, inclusive, principalmente aquelas que fazem entregas, né? Produtos, né? Ela tá muito sujeita, serviços também. Então tem que ter essa atenção ao jurídico. Marcelo, certo ou errado? Achar que comigo não acontece. Mas esse é o pensamento muito comum, viu? É subestimar os riscos. A gente achar que tudo pode acontecer com o vizinho, com outras pessoas, mas não pode acontecer contigo. Quando a gente traz para o universo do seguro de vida, eu trabalho isso rotineiramente. Então tem pessoas que dizem assim, eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar porque depois eu resolvo, eu acho que nada pode acontecer comigo agora, né? E assim, isso é preocupante, então a gente acaba conduzindo para uma outra linha de argumentação e acaba convencendo a pessoa. Mas ela acaba subestimando esse risco. Então é muito comum do brasileiro achar que nada acontece com ele, acontece com o vizinho. E aí, como eu falei, para nós, corretores de seguros, a gente quer chegar sempre antes. Então a gente trabalha... a prevenção, exatamente, né, Marcelo? Então a gente trabalha de todas as formas para quebrar essa argumentação, né, de que não acontece comigo, isso eu estou bem, eu estou tranquilo. Por quê? Porque esses riscos que a gente trata dentro do seguro de vida, né, são riscos que são certos, acontecem, e acontecem muito, né, e que podem paralisar a renda. E eu não posso, como corretor de seguros, deixar que esse cliente não se conscientize. Então, meu trabalho é conscientizá-lo para que ele tome essa decisão e faça a prevenção agora. Muito bem. Marcelo, a última do certo e errado. Crescer sem proteger o patrimônio. É correr o risco de você dar vários passos para trás. E de quebrar logo, né? Ou quebrar, porque depende da circunstância, pode comprometer tudo o que você está construindo. Então, se você quer construir algo perene, algo consistente e sem risco, você precisa da proteção do seguro. O seguro ele vem exatamente como para aquelas respostas. Eu estou construindo meu patrimônio. Eu não quero que nada aconteça com ele. O que pode acontecer que possa mexer no meu patrimônio? O que vai ser coberto pelo seguro. O seguro vem para que você não mexa no seu patrimônio. E você andar sem a proteção é um risco que você assume sozinho. E ninguém quer assumir esse risco. Por isso o seguro é necessário. Exatamente. Eu vou dizer uma frase agora muito forte. Quem não protege o que constrói, pode ser que no futuro veja tudo desmoronando, né, Marcelo? É muito comum. Eu trago isso para o ambiente familiar. Tem pessoas que têm patrimônio, que constrói, mas não tem a proteção. Tá? Ou não tem o patrimônio suficiente ainda consolidado. Em algumas circunstâncias, eu vou dar um exemplo muito banal hoje, as doenças graves. Diagnóstico de uma doença grave, né? E precisa de recursos, né, para poder tratar e curar, porque você quer viver. Então aí você acaba lançando mão de todo o patrimônio que você está tentando construir ou construiu. E é rápido que vai embora. Por quê? Porque você precisa se desfazer desse patrimônio para gerar liquidez de uma forma muito rápida. E acaba
passando esse patrimônio a preços inferiores ao que vale. Então, assim, é um prejuízo duplo, né? Porque a dor de perder tudo que você está construindo e a um preço que você pagou muito mais. Então, não vale a pena, é preciso ter a proteção. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Ninguém merece. Esse pensamento, não. Então, a gente evitar esses erros mais comuns, a gente sabe, no meu livro tem, os erros não nos definem, né? Marcelo já adquiriu esse livro. Então, aqui nos Erros Não Nos Definem, eu conto várias histórias, né? Várias histórias, são 280 páginas de histórias e histórias verdadeiras, né? Uma jornada para entender, aceitar e aprender com os erros. Então, a gente precisa aprender com os erros, mas precisa aprender mesmo, né, Marcelo? Exato, porque, como você falou no teu livro, né? Os erros não nos definem, eles são uma etapa do processo, só que se a gente não fizer nada, a gente está repetindo o mesmo erro, né? Então, a questão de protelar decisões que precisam ser tomadas hoje. E a proteção financeira ela precisa ser tomada hoje. Porque é assim, quando você traz para o universo do seguro, você sabia que o que compra seguro não é dinheiro? Não é dinheiro. O dinheiro é um meio. É o meio. É o meio que você paga. Mas é saúde. É a saúde. Então, hoje que você tem saúde, por isso que o nosso trabalho é chegar antes. Chegar antes. Você consegue fazer seguro, consegue ter a aprovação das seguradoras, né? E pode ser que no momento futuro, alguma circunstância seja diagnosticada e você não seja, ou vai ser majorado, vai pagar um preço maior. Ou não esteja apto, né? Ou as seguradoras não está apto. Então, assim, o que compra seguro não é o recurso financeiro que você tem, é a sua saúde. Exatamente. Marcelo, uma pergunta final. Se você pudesse dar um conselho, só um conselho, para quem não tem nem seguro de vida, para a vida, né? Para a vida, nem previdência privada. Que conselho seria esse? Eu diria pare de negligenciar riscos. Por quê? Porque são riscos certos e você... que podem acontecer e são comuns de acontecer. A proteção financeira faz parte da sua jornada de vida. Você trabalha, você gera patrimônio, você tem renda, tudo isso para gerar bem-estar para você, para sua família, para o futuro dos seus filhos. Não vale a pena você seguir nessa jornada sem a proteção adequada dos seguros. E previdência privada, a gente fala de futuro. Então, você tem que abrir mão de um pouco de conforto hoje e fazer reservas para o teu futuro. Por quê? Para que você não dependa de governo, de familiares e tenha o que a gente chama de uma velhice com dignidade, né? Porque hoje as pessoas estão envelhecendo e não tendo a dignidade por falta de recursos financeiros, porque não se planejaram para esse momento. Então, eu diria, pare de negligenciar esses riscos e busque proteção agora para você e investimento para o futuro, para que você tenha recursos para viver bem, a fase em que você vai diminuir o teu ritmo de trabalho, a fase em que você vai aproveitar bem a vida. Mais do que agora, eu te garanto. E nunca esqueça, vamos deixar o eu velhinho muito feliz, né, Exatamente. Cuide dessa pergunta. Cuida dessa pergunta. O seu eu velhinho vai lhe perguntar quanto você guardou para a gente viver a partir de agora, porque a gente vai diminuir o ritmo, a gente vai aproveitar mais a vida. Se você não guardou nada, guardou pouco, vocês vão ter que continuar trabalhando. Exatamente. O castigo para quem não deixa o eu velhinho feliz o castigo mesmo é o trabalho, né? E etimologicamente, trabalho vem de tripalho, né? E é realmente a tortura, né? Na antiguidade. O nosso melhor momento de atividade laboral é quando a gente é jovem, tem a força, da disciplina. Quando a gente já vai diminuindo o ritmo, outros fatores impedem a gente de trabalhar. Saúde, oportunidade. Então, talvez você não tenha as mesmas oportunidades que você está tendo agora. Então, mais um motivo para você guardar reservas para viver mais tranquilo, sem estar procurando trabalho nessa altura da vida. Exatamente. Pessoal, o livro 2 da trilogia O Poder dos Erros é O Legado dos Erros. Como nossas falhas constroem o futuro. Então,
infelizmente ou felizmente, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, considerando isso, a gente pode observar que o primeiro capítulo começa logo no perdão. O poder do perdão. O poder do perdão com você mesmo e o poder do perdão com os outros. Então, nesse sentido, o legado dos erros te leva a refletir sobre relações interpessoais e os erros, a importância da autocompaixão e os erros e a saúde mental, erros no amor e nos relacionamentos, é onde a gente erra muito, né? Verdade. Rapaz, quantos erros eu já não cometi, né? Vamos completar, eu e minha mulher, agora dia 13 de maio, 48 anos de casado. Então, imagina a quantidade de erros. Erros na educação, quando o erro se torna oportunidade, erros na carreira, enfim. Então, o livro 2, todos os nossos livros estão na Amazon e estão em outras plataformas, né? Mercado Livre também. Bom. E então, esse é o livro 2 da trilogia O Poder dos Erros. Marcelo, foi muito bom estar com você aqui e eu quero passar os microfones para você fazer suas considerações finais e indicar o livro mais uma vez, esse livro ou outros livros, e também você indicar algum filme, algum vídeo, divulgar suas redes sociais da sua empresa necessários. E, enfim, então Marcelo, além de estar a segunda vez aqui, Marcelo é meu companheiro e meu amigo, meu irmão lá do BNI Soma Eusébio. BNI é Business Network International, é um grupo de network que já se transformou até numa família, né, Marcelo? Nós, esta semana, quarta-feira à noite, tivemos a nossa festa do milhão. Marcelo foi meu companheiro no trio de liderança do BNI Soma Eusébio. E lá a gente tinha como presidente a Camila Pimenta, eu como vice-presidente e o Marcelo como secretário tesoureiro. Então foi uma convivência muito boa e agora a gente está passando a administração para os nossos colegas que vão continuar. Mas antes de você fazer suas considerações finais, eu quero dar aqui o mimo do Dilavô Cash, né? Muito obrigado. Obrigado, Dilavô. Show de bola. Olha aí. A palavra é sua, Marcelo. Pode ficar à vontade. Bom, queria agradecer mais uma vez, a segunda vez que eu venho aqui no Dilavô Cast, né? E tem a oportunidade de contribuir. Tá de parabéns esse trabalho que você trazendo educação em vários temas para o empreendedor, para o profissional liberal. Então, tá de parabéns. Parabéns pelos livros, né? E também agradecer o companheirismo no BNI, né? Nós estivemos à frente do trio de liderança lá, então foi uma gestão muito boa. Conseguimos alavancar bons resultados para o BNI, nosso grupo lá do Eusébio. Esperamos que essa nova gestão toque adiante e vai tocar, né? Vai tocar. O BNI nós vamos ajudar. Com certeza. E o BNI traz relacionamentos, né, duradouros e rentáveis para a gente, né? Então, muito bom. Eu queria deixar aqui a recomendação de um livro, né, que eu falei, A Psicologia Financeira de Morgan Housel. A Psicologia Financeira. Ele traz comparativos atemporais sobre de pessoas que construíram patrimônio e outras que tinham muito patrimônio e perderam. Então, o empreendedor precisa ler esse livro, porque o profissional liberal precisa ler, porque são temas que abordam como construir patrimônio ao longo do tempo. E uma série que eu gostei muito de Lavô é a rede social, que é a história do Facebook, eu acho muito interessante, eu gostaria de compartilhar aqui. Tá? E falar da Necessários, né? A Necessários é uma corretora de seguros especializada em proteção financeira, através de seguros de vida e previdência, voltada para o profissional liberal, para o empresário, para o provedor de família. E nosso trabalho é exatamente levar as melhores soluções do mercado para proteger a jornada de vida desses profissionais. A Necessários, ela tem o Instagram @necessariosseguros, você pode nos contactar e aí nós estaremos à disposição para montar um estudo personalizado com as melhores ferramentas do mercado para proteger
a sua jornada, a de sua família, a sua renda e o seu patrimônio. Eu quero aqui agora apresentar o terceiro livro, o livro 3 da trilogia O Poder dos Erros, A Sabedoria dos Erros. Transformando falhas em resiliência, aprendizado e evolução. Esse livro, ele conclui aqui a trilogia, né? A Sabedoria dos Erros. Ele vem com o erro nas decisões importantes, o modo de tentar novamente, então a humildade de a gente tentar novamente, porque o erro, se eles no primeiro livro, os erros não nos definem, vale a pena na sabedoria dos erros você ter humildade para tentar novamente, né, Marcelo? Com certeza. A sociedade e a punição pelo erro, então nós estamos numa sociedade contemporânea que pune muito o erro. Todo mundo tem medo de errar, né? Então, tá saindo o meu outro livro, que é o medo, justamente por conta desse medo de errar. Eu fiz esse link, né? A gente fez esse link também. E no mundo inteiro, todo mundo erra e todo mundo tem medo, né? A importância do feedback. Então, às vezes a gente erra e ninguém nos diz que a gente errou. Como é que, se você não tem um feedback dos seus erros e se você não faz essa autoanálise, como é que você sabe se errou ou não, né, Marcelo? Perfeito. A sabedoria dos erros, recomeçar uma nova perspectiva. Então, a gente precisa sempre estar pronto para recomeçar, né? Cair e levantar. São ciclos, né, Marcelo? Dilavô, apenas 15% das nossas decisões são acertos. Outros 85% são erros. São erros. Né? A maioria das pessoas que tiveram sucesso, elas estão nessa proporção. Então, é muito comum hoje, você falou que a sociedade pune, né? Pune demais. Quem erra. Mas é porque a gente foca muito nos resultados. Só que quando a gente olha pessoas bem-sucedidas que tiveram resultados, você tem que olhar a história por trás de quantas vezes ela tentou. Quanto mais resultado, mais erros. Exatamente, são muito mais erros. Por isso que a conta é essa, 15% de acerto para 85% de errado, né? Opa, mas você continua tentando, é isso que é importante. Muito bem. O erro na cultura popular. Aqui no Ceará, a gente chama de mangá, né? Quando, por exemplo, quando eu erro, aí Manga, Marcelo mangou muito de mim lá no BNI Soma. Eu errava e o Marcelo... Então, a gente fica mangando do outro, mas isso é uma palavra nova, eles estão chamando de bullying, né? Bullying. Mas na minha época, que era adolescente e jovem, era mangá mesmo, né, Marcelo? Aqui no Ceará, você que não é... Marcelo é de Macapá. Exato. E a esposa é de Belém do Pará, né? Exatamente, mas já estamos aqui há 20 anos. Há 20 anos, já são cearenses. Fortaleza nos abraçou, nós somos cearenses. E fortalezense, viu? A importância da persistência, erros e o crescimento pessoal. Então, quando a gente erra, que a gente faz uma autoanálise, a gente só faz crescer, né, Marcelo? Verdade. Isso aqui tudo está no livro A Sabedoria dos Erros. Faz parte da evolução, né? Construindo uma relação saudável com o erro. Então, bacana é a gente conseguir construir essa relação saudável com os erros. O livro, deixa eu só concluir aqui, a conclusão da trilogia, O Poder dos Erros, o erro como mestre. Então, eu quero deixar para vocês que os erros sempre vão ser nossos mestres, né? Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, comigo e com o Marcelo, aqui nos estúdios da 544 Office, que é a nossa parceira aqui, com o Yuri, com o Alisson, com a Lívia, com o Berger. Então, quero agradecer por você ter ficado aqui com a gente e eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido impactante e seja impactante na sua vida e que você faça um PDA, faça a percepção, a decisão de mudar e realmente agir mudando. E quero dizer que se você gostou, obrigado por estar aqui com a gente. E se você gostou, compartilhe, vá lá no www.youtube.com/João de Lavor, João D-I-L-A-V-O-R, João de Lavor, compartilhe com seus amigos e parentes
nos ajude a trazer mais convidados de nível tão alto como o do Marcelo Amanajás. Marcelo, eu fico realmente muito feliz. Marcelo é meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, né? E quero dizer que estaremos sempre aqui toda quinta-feira às 10 horas da manhã, lá no nosso canal do YouTube. Estamos aqui com um convidado falando sobre autoajuda, sobre autoconhecimento, sobre contabilidade, sobre seguros, sobre o futuro, sobre o presente, sobre pessoas. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. De Lavocast. De Lavocast.